Voltei. Em definitivo, bom dia, paz do Senhor a todos. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães de Jardim Luciana, tá? Recebam o meu abraço, o meu carinho, minhas mais sinceras felicitações. Deixa eu ver quem tá ali que eu não tô enxergando. Dayana já tá ali. Ai, feliz Dia das Mães. E aí, vamos para mais um dia de estudos? Pastora, bom dia, paz do Senhor, minha querida. Tudo bem? Tô aqui com minha caneta. Carlinha! Carlinha tá passando o primeiro Dia das Mães com a Manu do lado de fora, né, Carlinha? Bom dia, paz do Senhor, feliz Dia das Mães. Muito bom ter vocês aqui nesse dia. Ai, gente, feliz Dia das Mães pra mim, eu sou mamãe, nem acredito. É muito bom, uma sensação maravilhosa. Então, a gente precisa, né, começar a nossa aula, mas nós não podemos começar sem orar, tá bom? A gente vai orar rapidinho para fazer e tentar da maneira necessária, mas num tempo um pouquinho mais curto para vocês poderem aproveitar melhor o dia, tá bom? Se você não pode estar com a tua mamãe hoje, em razão das restrições sanitárias, visitá-la é um presente, tá? Você está cuidando dela também. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigada por estarmos juntos para aprender da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que realmente, Pai, essa palavra, esses ensinos, Pai, possam ser, Pai, aplicados no nosso dia a dia, que nós possamos trazer, Senhor, para o nosso atuar, a nossa convivência, possamos, através dos seus ensinamentos, nos disciplinar, Pai, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor, porque esse é o nosso objetivo principal. Eu quero orar de maneira especial aqui por todas as mães, te render graças, Jesus, pela oportunidade de hoje poder fazer uma oração sendo mãe, porque muitas vezes eu orei não sendo mãe e doía, mas hoje estou aqui orando, sendo mãe, agradecendo pela minha filha, pelos filhos de cada um, Senhor. Muito obrigada. Então eu quero que o Senhor abençoe de forma especial cada mãe hoje, Pai. Cada mãe que tem seu filho, cada mãe que não está com o seu filho, seja por que motivo for, se for uma distância temporária ou se for uma distância que só vai ser realmente suprida lá no céu. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga consolo e conforto também a quem sofre nesse dia, em nome de Jesus. De modo algum, eu não poderia terminar essa oração sem orar a Ti, Pai, pela nossa pastora. Em nome de Jesus, Senhor, assim como eu peço a ela, peço também pelos demais pastores, mas de modo especial eu peço que o Senhor cuide da Daniele. Pastora Daniele necessita do teu carinho, necessita do teu cuidado, tua provisão espiritual, Senhor, de todas as formas, porque cada um de nós precisa, mas ela é nossa pastora, Senhor. Eu já sei que o Senhor olha com carinho para ela, mas em nome de Jesus, mostra isso para ela a cada dia. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Amém. Amém.
Ah, a Carla falando que é o segundo Dia das Mães. Ela é verdade, porque ela é de não, ela é de abril. É de abril. Então vamos lá, vamos estudar. Cadê o seu Nelson? Tô sentindo falta. Meus amores, hoje nós vamos continuar a nossa série de parábolas, mas eu queria pedir a vocês que vocês, por favor, interajam comigo, falem comigo, me perguntem, tirem dúvidas. A pastora hoje conosco, não é que ela não interaja, mas eu pedi a ela para interagir um pouquinho mais conosco, porque é um tema, eu diria que para mim foi desafiador. Mas vamos lá. O nosso texto, como eu coloquei ontem lá no grupo, está no Evangelho de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia? Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do 9 ao 14. 17 de abril. Ai, 2. Mas eu passei 3, porque como ela antecipou o nascimento, então um eu passei na UTI e o 2 passei fora, graças a Deus. É o terceiro dia das mães com ela, né? O calendário da Bia é todo estranho. Então vamos lá, gente. Lucas 18, dos 9 ao 14, fala da parábola do fariseu e do publicano. Então, eu vou ler essa parábola com vocês, mas eu quero pedir a vocês o seguinte: vamos tentar orientar o nosso pensamento no seguinte: a parábola do fariseu e do publicano fala sobre qual deve ser a nossa atitude correta na oração. Na verdade, pastora Estela, Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Estela, lembra que a senhora teve um sonho comigo alguns anos atrás? A senhora via segurando um bebezinho que era a minha cara? Profético. O bebezinho tá aí, ela só é a cara do Luciano, né? Mas tem traços meus. Eu me lembro muito. Muito obrigada por isso. Seja por tudo. Feliz Dia das Mães. A senhora é mãe 2 vezes, né? Porque é vovó, é mãe com açúcar. Então vamos lá, gente. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 9, diz assim, ó: para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao orar. Um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado por Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, nós vamos aqui destrinchar esse texto e vamos aprender mais sobre ele.
Vocês se lembram que na aula passada nós trabalhamos a parábola do filho pródigo, não é mesmo? E nós trabalhamos culpa e graça. Como é que o filho se afasta da casa do pai dele, né? Pede toda a herança. Quando ele pede a herança do pai em vida, ele está praticamente dizendo para o pai: você morreu para mim, me dá a tua parte que eu estou indo embora viver minha vida. E a volta dele se torna muito difícil porque ele não conhece o pai dele. Ele não conhece, e aí ele fica com medo de voltar. Ele é consumido pela culpa de ter feito algo dessa natureza com o pai. Mas ele não conhecia o pai ao ponto de saber que tudo que o pai dele queria era tê-lo de volta. Ele não conhecia o pai a ponto de saber que se ele voltasse, o pai ia recebê-lo com festa e não ia acusá-lo. Então a culpa tomou conta dele porque ele não conhecia o pai de verdade. Hoje nós vamos ver uma outra questão. Hoje a gente vai trabalhar a justiça e a graça. Nós vamos identificar em qual personagem ou que personagem se vale da justiça, e aí ele realmente não conhece a essência do Deus a quem ele serve. E nós vamos conhecer o outro personagem que, com o seu coração quebrantado e contrito, consegue, como eu vou dizer, ativar a graça de Deus, né? Consegue fazer com que a graça de Deus se manifeste na vida dele. Mas, por favor, eu preciso que vocês perguntem, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que parábola era um texto que os orientais de texto comumente usado pelos orientais para ensinar alguma coisa. Mas ontem, conversando com a mesma acerca dessa aula, eu pedi a ela para me dar mais algumas explicações sobre o que é parábola, o que é uma parábola, porque eu particularmente tenho alguma dificuldade, não é de primeiro que eu consigo desvelar assim o que Deus quer ensinar por meio de algumas parábolas. E aí ela me explicando, eu consegui entender algumas coisas e queria compartilhar com vocês. Primeiro, eu entendi que essa minha dificuldade em entender a parábola não é só minha, é de muitas pessoas, e ela existe justamente porque a parábola é um texto truncado mesmo. Não sei se truncado seria a palavra correta, né? Mas a parábola, ela é um recurso, foi um recurso que Deus escolheu, né? Um recurso linguístico, um recurso discursivo que ele escolheu por causa do momento e por causa do objetivo que ele tinha. Ele poderia falar muito claramente o que ele queria, ele poderia ser mais claro no que ele queria e no que ele queria transmitir, mas não seria prudente. Por quê? Vamos nos transportar agora para o tempo de Jesus. Naquela época, nós precisamos entender primeiro assim que apesar da parábola ser um texto de difícil compreensão, ela vai usar daquela época, né? Daquele contexto. Então vamos lá. Naquela época havia basicamente 3 tipos, mas muito basicamente, tá, gente, que eu tô falando aqui. É para simplificar um pouco a conversa. 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus, né? Eram os fariseus, que seguiam para ver o que ele estava ensinando e assim tentar encontrar um meio de acusá-lo, né? Seguia Jesus também pessoas que
sabiam que ele podia fazer milagres e estavam seguindo Jesus, que ele podia fazer milagre. Não por quem era Jesus, eles estavam atrás das bênçãos, daquilo que Jesus podia oferecer para eles, entendeu? Como se Jesus fosse um objeto que você conseguisse ser curado de alguma coisa. E o terceiro grupo de pessoas eram aquelas pessoas que seguiam de verdade, que seguiam porque amavam os ensinamentos de Jesus e estavam ali por causa disso. Então, a parábola foi um recurso maravilhoso naquela época, porque de alguma forma ela se tornava de muito difícil compreensão para os fariseus, ela se tornava de difícil compreensão para quem ia só atrás das bênçãos, mas ela se revelava, e aí é que entra o sobrenatural, ela se revelava numa outra dimensão para quem estava ali de coração, né? A gente pode até dizer, e aí eu peço o comentário da pastora, que quem estava ali de coração, que quem sentava, né, que quem parava para ouvir Jesus, estava com o coração tão disposto que a revelação realmente a respeito do que ele queria ensinar vinha. É claro que algumas parábolas eram indiretas, vamos dizer assim, e algumas pessoas pescavam e de alguma forma causavam um rebuliço ali, né? Como, por exemplo, ele usa aqui a figura do publicano, do fariseu. Então, as parábolas causavam alguma reação quando elas eram entendidas em uma determinada dimensão aí pelos fariseus, né? Da época. Então, isso aqui é uma parábola, tá, gente? Por isso que ele resolveu escrever por parábola. Não é porque ele gostava de falar difícil e vambora, não. Tá bom? Aí, gente, nós estamos aqui falando sobre o fariseu e o publicano. Vamos tentar aprender o que era um fariseu, o que era um publicano. Vai ser importante para a nossa compreensão para fazermos aquela amarração final. Tô estranhando um pouquinho que não tá vindo comentário nenhum para mim. Então, aqui na minha nota, os fariseus eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação destacava no Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus. Então, os fariseus se opunham ao ministério de Jesus, né? Eles eram opositores de Jesus. Os fariseus conhecidos, e aí eu chamo a atenção para vocês, isso vai ser muito importante para a compreensão da nossa palavra de hoje. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição. Eles eram muito legalistas. Prestem atenção aos detalhes de como o comentarista descreve o fariseu, né? Um rígido cumpridor da lei, extremamente legalista, enfatizavam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis sabáticas. Agora, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu fiquei meio assim, ó, de boca aberta. Eles eram tão rígidos com relação ao sábado que alguns afirmavam que se uma pessoa estivesse com a sábado, ela poderia engolir vinagre. Olha só, se a pessoa tivesse a garganta irritada num sábado, ela poderia engolir vinagre. Vinagre, ele é anti-inflamatório, né? Por isso que até hoje a gente faz o gargarejo com vinagre. Ela poderia engolir vinagre, mas não fazer o gargarejo.
porque isso caracterizaria um tipo de trabalho. Gente, olha só. Meu Deus do céu. Tem lei? Vamos cumprir. Vamos cumprir, inclusive, além daquilo que a lei pede. Entendeu? Olha essa paixão pela lei. Olha esse amor pelo cumprimento da lei. Lei não transforma. A paz do Senhor, Jocilene. Feliz Dia das Mães, Senhor Ivanete. Mães também. Então veja só como é que o fariseu se comporta como amante da lei. Então, gente, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, a essência dele é amor, a essência dele é graça. Nós sabemos e vamos estudar mais à frente que a lei tem a sua importância. Mas a lei não salva e tampouco nos aproxima do Senhor. Aí já fica uma dica para vocês. Então, nós já aprendemos o que era um fariseu. Vamos para o que era um publicano? O publicano era um funcionário do Império Romano. Ele era um judeu. De taxas e impostos. Eram judeus que cobravam impostos de judeus para repassar ao Império Romano. E, gente, ó, há notícias de que eles cobravam imposto sobre imposto. Era como se, por exemplo, eu fosse uma cobradora de impostos, eu vou cobrar impostos na casa da Ana. Eu cobro o imposto que ela deve para o Império Romano, né? A gente paga imposto. E eu cobro para ela um imposto para mim. Por quê? Porque eu quero. Então, gente, a classe dos publicanos era extremamente odiada pelos judeus, porque além dessa fama ruim que os cobradores de impostos têm, você imagina, né? A gente pagar tanto imposto não é legal, porque a gente nem vê revertido em benefício para nós. Além dessa fama ruim, né, dessa má visão a respeito deles, né, que era construída a respeito deles lá naquela época, eles ainda eram considerados traidores. Por quê? Eram judeus que cobravam impostos dos judeus para devolver para o Império Romano. E o que os judeus queriam naquela época? Os judeus viviam sob o domínio do Império Romano e tudo que eles queriam era ser libertos, né? Ali daquele jugo do Império Romano. Inclusive, quando Jesus vem, a Bíblia fala que veio para os seus não o quiseram, né? É porque eles entenderam que Jesus não podia ser o Messias. Veio com aquele discurso, ó, vamos pegar a arma, vamos fazer revolução, vamos acabar com o Império Romano agora. Pelo contrário, Jesus fala assim, ó, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus estava falando, Jesus estava propondo uma libertação, mas era um mundo do pecado, né? Da Roma chamada pecado. A paz do Senhor, Senhor Nelson, eu já estava sentindo tua falta. Eu vou pedir, Senhor Nelson, para o Senhor depois recuperar o começo dessa aula, porque eu dei algumas explicações que vão ajudar todo mundo a entender melhor essa palavra, tá? Nós estamos no livro de Lucas, capítulo 18, de 9 ao 14. Então imagina, né, como é que ficaria como é a situação do publicano naquela época. Então a gente tem a seguinte situação. Jesus fala por parábola, ok? Esses dois homens, o fariseu e o publicano, subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Lá no versículo 11 do capítulo 18, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
adúlteros, nem mesmo como este publicano. Os fariseus eram também muito conhecidos por desprezarem as outras pessoas, achando que por serem cumpridores da lei, eles eram sujeitos melhores. Aí no 12 ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Repara, gente, esse fariseu, o agradecimento dele a Deus é pelo que ele é. E aí ele começa a proclamar em alto e bom som o que ele é. Eu não sou corrupto, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, eu cumpro o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, porque na verdade, até a pastora me explicou ontem, o jejum, segundo a lei, era um dia só. Os fariseus jejuavam 2. Por quê? Se a lei falava que era uma só. Ou seja, eles queriam fazer mais que a lei porque eles achavam que quanto mais eles cumprissem a lei e mais fizessem a lei, mais melhores seres eles seriam. Só que na verdade o que ele está fazendo aqui é escravizando a si mesmo. Ele está se escravizando, entrando num círculo vicioso, de cumprir a lei, cumprir muito mais além do que a lei pedia. Ele dava o dízimo, mas dízimo de coisa também que ele recebia, que na verdade o dízimo já tinha sido pago pela pessoa que recebeu anteriormente. Então ele se escravizava na lei. Perdido, achando que por cumprir, ele seria uma pessoa melhor. Nós vemos que ele não era uma pessoa melhor, tanto que na oração dele, ele chega e fala assim: nem mesmo sou como este publicano. O publicano era uma figura mal vista ali naquela sociedade pelos motivos que eu falei anteriormente. Gente, sinceramente, em que momento esse fariseu, né? O fariseu que ora primeiro. Em que momento esse fariseu pede perdão pelos pecados? Em que momento esse fariseu reconhece a insignificância dele diante de Deus? Em que momento o fariseu diz que depende de Deus? Em nenhum momento. É uma postura extremamente altiva, é uma postura extremamente soberba. E o que é muito mais triste, ele acha que porque ele cumpre mais ainda do que a lei pede, né? Porque ele, inclusive, jejua mais do que o que a lei determinava. Ele era um ser humano melhor. Mas nós vemos aqui que não. Olha a postura dele para o publicano. Nem mesmo sou como esse publicano. Nós vamos fazer alguns comentários a respeito dele, mas vamos agora deixa eu pegar aqui os comentários a respeito do publicano. Do fariseu, desculpa, gente. Só um minutinho, tá? Olha, então vamos fazer um comentário aqui. Vamos ler agora a parte que fala do publicano, a oração do publicano. Capítulo 18 de Lucas, agora no verso 13.
o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Pastora tem um comentário. O fariseu é a figura do crente que acha que merece porque cumpre todos os rituais e ordenanças desse tempo também. É verdade, sabe? É como se ele fosse um empregado. Ele acha que por ser um de Jesus, empregado de Jesus, porque ele se põe na condição de empregado, né, gente? Ele acha que porque tá ali prestando um serviço por meio de obras, ele vai ser salvo. Não é. Não é desse jeito. Durante todo esse tempo nós temos estudado e nunca querendo diminuir a importância da lei. Depois a gente vai falar o que é a lei no nosso tempo, tá? Não querendo diminuir a importância dela, não é isso? Ela teve a importância naquele momento, mas a salvação nunca vai se dar por meio dela. Não se deu, não houve. Lá na época do Êxodo, vocês se lembram? A lei, o sacrifício do primeiro cordeiro, se vocês lembrarem daquela aula que a gente deu na Páscoa, na verdade, ela apontava todo o ritual do sacrifício, leis, né? O ritual da lei para você seguir para sacrificar o cordeiro, todo aquele ritual apontava para o futuro, mostrando a lei não é suficiente, porque vocês sempre vão transgredir. A lei não vai ser suficiente para salvar, porque o ser humano sempre vai transgredir. Vocês só vão conseguir ser salvos por meio da graça. A graça que se manifesta por meio do Cordeiro verdadeiro, do Cordeiro único. Lembra daquela aula? Então vamos lá. E por que é importante falar de lei? O que é a lei para nós nesse tempo? A pastora Daniele vai, num outro momento, me ajudar a dar essa aula, né? O que eu posso considerar como lei para mim nesse tempo? Mas a gente fala depois disso numa outra aula. Mas assim, põe na cabeça que isso são palavras que eu aprendi com a pastora. Nada do que você fizer vai te fazer merecedor da salvação. Nada do que você fizer vai te fazer sujeito a perder a salvação. Nada do que você fizer, nem quanto na igreja, o trabalho para o Senhor ele é importante, mas não é ele nunca que vai determinar a salvação, não é ele. Não adianta você querer se escravizar em ritual, como a pastora falou, né, em ordenanças, porque não é isso. A Bíblia fala, é pela graça que nós somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Como é que o publicano orava, né? Nós vimos que ele ficou à distância, ele nem olhava para o céu. Quando essa coisa de não olhar para o céu, é como se ele estivesse, gente, tão envergonhado de si mesmo, tão consciente do que ele era, sabe? Ele conhecia a si mesmo. E estava tão envergonhado que ele não tinha coragem de olhar nos olhos do Senhor. Sabe quando a gente tem consciência, a gente conhece que errou tanto e errou demais, com a graça de Deus, que a gente nunca mais consegue olhar para Jesus sem aquele, né, com aquela cara assim, meu Deus, eu não merecia estar aqui, ele me ama tanto, esse amor me constrange que mal consigo encará-lo. Era essa a postura dele. Enquanto o publicano nem conseguia olhar para o céu, o fariseu orava assim, né? O publicano batia no peito. O que significa isso? Por que ele batia no peito? É porque na cultura judaica
essa questão de bater no peito significava que a pessoa estava sentindo uma grande dor, uma dor que corroía. Você imagina como para ele, né? Como era para ele. Ele estava sofrendo pela insignificância dele, ele estava ali sofrendo, reconhecendo que ele era pecador, ele estava se derramando, e a dor que ele sentia por conhecer a condição dele era tão grande que ele batia no peito. Ele batia no peito. E batia no peito. E dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Veja só, o publicano, ele pede misericórdia. Ele pede assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o direito de me castigar, mas não me castigue. Isso é misericórdia. O Senhor tem o direito de castigar, mas ele escolhe não castigar. O fariseu, por outro lado, só queria engrandecer a si mesmo. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço isso, faço aquilo outro. Enfim. E aí, no capítulo 14, Jesus diz assim, ó: eu lhes digo que este homem, publicano, né, o que orava ali, manda o coração diante de Deus, e não o outro, não o fariseu, casa justificada por Deus. Essa casa é para o céu, né? É o céu. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu exaltava as suas próprias qualidades, e ele não reconhecia que era um pecador, ele não reconhecia que era alguém dependente de Deus. Ele não reconhecia por quê? Porque ele não se enxergava assim. E quando você não reconhece que é um pecador, quando você não reconhece que precisa de Deus, quando você não reconhece que você é pequeno e miserável diante do Senhor, você nunca vai saber. E você vai achar que nunca vai precisar da graça. A graça, meu irmão, é para o que está perdido. A graça é para aquele que reconhece que precisa dela. Mas Deus derrama indistintamente sobre qualquer um, com certeza. Mas por mais que o Senhor derramasse graça aqui na vida do publicano, ele nunca ia reconhecer que o que ele recebia de Deus era pura graça. Sabe por quê? Ele não reconhecia a insignificância dele. Ele sempre ia achar que o que ele recebia de Deus era porque ele jejuava mais do que a lei pedia, era porque ele era um homem correto, cumpridor da lei, guardava as leis do sábado direitinho, dizimava mais do que o Senhor pedia. Então, quem confia na própria justiça, e nós já vamos falar sobre isso, quem confia na própria justiça nunca vai conseguir observar a graça de Deus sobre a própria vida. Sempre vai achar que aquilo que está recebendo é porque ele é merecedor, é um toma lá da cá. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não. Deus vai te dar independente de fazer ou não, porque é graça. É favor imerecido. E quanto mais você se apega na ideia de que você recebe de Deus porque você faz, porque é um toma lá da cá, mais você se afasta da essência de Deus, que é a graça. Pastora comenta nós aqui, ó, religiosidade não é cristianismo. Realmente, religiosidade é bater ponto. Ter um emprego. Ser religioso é ser um empregado. Quinta é sexta é dia de pagar uma penitência.
No sábado eu não posso fazer nada, porque o sábado é sagrado. Na segunda isso, na terça aquilo, quando na verdade, de domingo a domingo, nós não precisamos, nós não temos que ser religiosos. Nós temos que ser conscientes de que nós dependemos, meus irmãos, da graça de Deus e que a gente não pode se segurar na nossa própria justiça. E é disso que eu vou falar agora. Volta lá para o começo da parábola. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta confiavam na sua própria justiça. Claramente ele está falando aqui do fariseu, né? Era alguém que confiava na sua própria justiça. Mas o que é justiça? Nós aprendemos o que é graça. Mas a justiça é o quê? Nós sabemos que graça é o favor imerecido, é o olhar, a atenção, amor de Deus derramado sobre alguém. A justiça, eu achei bem um comentário interessante, mas ontem conversando sobre isso, a pastora fala que a justiça, na verdade, é de Deus. E quando o publicano fala que ele confia na própria justiça, ele está confiando nele mesmo, mas ele não é capaz de perdoar os próprios pecados. Então, eu consegui encontrar uma metáforazinha, sabe? Que vai fazer a gente entender o que é justiça. Então, vamos fazer um exercício aqui, usando inclusive o apóstolo Paulo. Paulo toma emprestado um termo dos tribunais de justiça e descreve a ação de um juiz em absolver um acusado. A justificação é um termo legal de lei, né, que se refere ao ato ou o efeito de declarar justa uma pessoa. Presta atenção. Justificação. Você declara que uma pessoa é justa. Mas, gente, declarar que uma pessoa é justa não significa que ela seja justa, tá bom? Ontem trocamos muito. Ontem eu tive uma aula particular com a pastora, foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Essa quarentena realmente tem trazido momentos assim, bem boas, maravilhosas oportunidades. Então, continuando aqui, né? Declarar que uma pessoa é justa. Jesus declara, Jesus nos justifica, ele nos declara justos, mas não porque nós somos justos, é porque ele nos perdoa. Então, justificar uma pessoa é perdoar uma pessoa, é declará-la justa mesmo sem ela ser. Aí volta lá. Quem é que justifica a gente? Quem é que nos torna justos? Jesus, que diz assim, ele não é justo, né? Mas eu vou declará-lo justo. Então, declará-lo justo é um ato, declarar a pessoa como justa é um ato de perdão do Senhor, sabe? É o que a gente chama ato discricionário. É só o Senhor que pode fazer. Eu não posso. Eu não posso me declarar justa. Mas qual é a postura do primeiro versículo? Ele confiava na própria justiça dele. E ele, por acaso, é capaz de se declarar justo? Ele pode. Mas vai surtir efeito? Se você tem algum crime, quem é que tem que te declarar justo? Ou quem é que tem que falar assim, ó, declaro que a pena foi cumprida,
e considero-a, declaro-a absolvida. É um juiz, você não tem que ir ao juiz, não é o juiz que tem que declarar a tua absolvição. Você não pode ir ali no advogado, eu acho que eu não estou usando uma boa, ali no teu amigo e falar assim, vem cá, escreve aqui no papel que eu sou justo, eu bem cometi esse erro aqui, né? Declara aí pra mim que eu sou justo. Ah, não, melhor, deixa que eu mesmo declaro, peraí. Eu, Kelly de Jesus Nunes, me declaro justa porque eu confio na minha própria justiça, porque eu cumpro toda a lei, inclusive mais do que a lei pede, porque a lei fala que é para eu jejuar um dia, eu jejuo dois, fala que é para eu dizimar tanto, de jejum eu dizimo muito mais, e quando eu tô com dor de garganta no sábado, eu nem faço gargarejo, porque se eu fizer gargarejo, eu tô trabalhando, então no sábado não pode trabalhar. Então eu justiça e me declaro justificado. Gente, isso produz algum efeito? Eu tenho poder? Eu tô me enganando, né? Eu tô tendo uma atitude igual a do fariseu. Quem justifica é o Senhor. E se a gente bem prestar atenção, o Senhor justifica quando ele declara justa uma pessoa que não é. E aí a pastora pode me ajudar nisso? Eu consigo enxergar graça pura na justificação por meio do Senhor. Mas aquele fariseu ali, gente, completamente perdido. Achando que ele podia, porque ele era religioso pra caramba e cumpridor da lei. Ah, ele confia na própria justiça dele. Ele se autodeclara justo. Eu sou justo. Eu sou correto. Quando, na verdade, quem tem que te declarar justo, quem tem que te justificar, quem tem que reconhecer o teu erro, mas falar, declaro justo, é o Senhor. Esse fariseu estava completamente perdido. Ele não podia nunca, gente, abrir a boca para falar. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Jesus fala que essa é uma postura de alguém que confia na própria justiça. Ou seja, é alguém que justifica a si mesmo. E o que é justificar a si mesmo? É falar assim, ó, eu sou uma boa pessoa porque eu cumpro, vive mais do que aquilo, porque eu trabalho na igreja de domingo a domingo, eu jogo nas 11. Tem que trabalhar? Tem porque a obra tem que ser feita, mas não se escravizar e não achar que por isso você se torna justo e que por isso você alcança o céu. Você alcança o céu por causa da graça, tá bom? É pela graça. Então, lembra que é graça? Você já sabe, é um favor imerecido. E a justiça, essa é como se fosse, me corrige, tá, pastora? Uma expressão da graça. É quando o Senhor, sabendo que você errou, é um perdão, né? Ele vai lá e fala, declaro que a minha serva, o meu servo, fulano é justo. Eu justifico fulano. Isso tem valor, porque foi feito, foi assinado, né, pelo Senhor. Mas não tem valor quando eu mesmo quero justiça, mesmo confio na minha justiça, quando eu mesmo falo, porque eu cumpro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu jogo nas 11, eu sou justificado, sou perdoado dos meus pecados e o céu está lá para mim. Isso é confiar na sua própria justiça. E a gente sabe que justiça, a gente só pode confiar na de Deus. E a justiça de Deus é realmente reconhecer que a pessoa tem um delito, né? Delito espiritual que a gente chama. Mas mesmo assim o Senhor chegar e falar, o Senhor que é o justo juiz, chegar e falar assim, eu vou declarar ele justo aqui, tá? Deixa eu rubricar. Com sangue. Então vamos fazer alguns comentários aqui sobre a oração do fariseu.
Lembra que o fariseu e o publicano eles estavam no templo no mesmo período, juntos. E ambos tinham o mesmo objetivo, que era o quê? Orar. Os dois queriam orar. Vamos fazer um exercício de imaginação entre o publicano e o fariseu e o publicano que estavam no templo no mesmo horário. Quem você acha que pode ter procurado um lugar de destaque para poder orar? Pelo que diz a parábola, o fariseu, né? Que se pudesse estaria todo enfeitado ali de luzes e tudo para poder chamar bastante atenção para ele. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Mas tem um detalhe aí. A pastora ontem me ensinou que ele orava de pé, muito provavelmente porque ele não queria se contaminar com as outras pessoas. Olha só, gente. Ele não se reconhece como um igual ao outro. Ele categoriza, né? Ele acha que está acima. Então ele orava de pé para não contaminar a outra pessoa. Aparentemente, ele olhava para Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Isso está no versículo 11. Olha só, gente, ele dirigia uma oração a si mesmo. Ele não pode fazer nada, nós não podemos fazer nada se não for pela graça, se não for pela mão do Senhor. Nós somos seres extremamente limitados. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. E os seus elogios eram dirigidos para ele mesmo. Agora vamos lá para a oração. A oração do publicano foi diferente da oração do fariseu. Ele ficou à distância porque ele não queria chamar a atenção das pessoas. Ele queria chamar a atenção de Deus. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Não tem coragem, gente. É aquilo que eu falo. E eu sempre volto nessa história. Quando eu abri para trazer para minha casa no dia 4 de julho de 2018, tendo ela nascido em 28 de fevereiro de 2018, eu não conseguia. Sério, de verdade. Eu já falei isso. Antes dessa aula eu já falava isso. Não dá para olhar. Porque a graça revela a verdadeira face de Jesus. Então tu não consegue olhar, você não consegue. Você não consegue porque é um amor tão grande, e você sabe que você não vai conseguir nunca devolver aquele amor que Deus derramou por você. É um negócio extravagante, é constrangedor. Você se sente constrangida num bom sentido de ser tão amada, porque você sabe que nunca vai conseguir retribuir. E aí você nunca mais consegue olhar da mesma maneira. Então, o publicano, ele não conseguia orar. Não conseguia olhar, né? Ele não conseguia olhar, porque provavelmente não, com certeza, o coração quebrantado dele o fez mover o Senhor no sentido de derramar graça, fez com que ele tivesse consciência de que ele precisava da graça do Senhor, embora ele não tivesse ainda essa noção do que fosse graça. Mas isso é uma outra história. O fariseu, como ele achava que ele recebia e ele era o Deus dele mesmo, na verdade, ele olhava para o céu tranquilamente assim, falava, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ao invés de elogiar a si mesmo, o publicano reconheceu seu estado de miséria e bateu contra o peito, se autoacusando. Lembra que eu falei que essa expressão de dor, quando se bate no peito dentro daquela cultura, né? E ele clama a Deus por misericórdia. Isso está lá na parábola. Ó Deus, ser misericordioso para comigo, o pecador. As palavras do publicano
foram as mesmas, aqui a gente tem as mesmas do salmista quando disse, lá em Salmos 51:1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Parábola, Jesus declara que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa, a casa ao céu, né, justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. A parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também está presente em várias outras passagens bíblicas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês interagissem. Que lição mais chamou a atenção a você nessa parábola do fariseu e do publicano? O que te chama a atenção nessas duas posturas diferentes diante de Deus? Coloca para mim nos comentários, vamos conversar um pouquinho. E eu quero fazer ainda uma segunda pergunta. Como é que você acha que é a postura do fariseu? Porque ainda existe, gente, muito farisaísmo nas igrejas de hoje, existe, porque nós ainda não subimos ao céu, então a gente precisa reconhecer que nós vivemos com isso. Como é que essa postura do fariseu pode atrapalhar a igreja nos dias de hoje? Responde para mim, eu quero que vocês participem. A pastora está fazendo um comentário sobre provavelmente o que eu falei, né? Que o publicano talvez nem conhecesse, provavelmente não conhecesse a graça como nós entendemos hoje. E aí ela nos ensina aqui, né? Que o conceito da graça como a gente conhece foi Paulo que introduziu. Então, assim, muitos anos depois, provavelmente não, com certeza, do momento em que Jesus conta essa parábola do publicano. Então, assim, a graça havia, era uma manifestação de graça ali sobre a vida do publicano, mas ele tinha consciência, porque esse conceito não fazia parte da cultura naquela época, né? Quem introduziu esse conceito, ou quem apresentou, ou melhor, apresentou para nós foi Paulo. O conceito não existia, mas a graça sempre existiu. Sempre, tá? Então, vamos aguardar as respostas. Que lição mais te chamou a atenção na parábola? Fala comigo. Fala que eu te escuto. A pastora pode participar. A gente já viu que orar bonito não tem nada a ver, né, gente? Eu só peço, pelo amor de Deus, que vocês diferenciem uma pessoa que usa termos esquisitos durante a oração, porque ela tá um pouco acostumada, tá, gente? De uma oração farisaica, é diferente. Às vezes a pessoa tá tão acostumada a ler um determinado tipo de texto que a linguagem dela tá muito viciada por um determinado tipo de vocabulário. Aí o vocabulário dela é um pouquinho mais estranho à maioria. Não necessariamente isso é uma oração farisaica. A oração farisaica é aquela oração em que a pessoa se engrandece a si mesma. Tá bom? Não vamos confundir, não. Não que eu tô lá sendo vista como farisaica, porque eu não sei mudar minha linguagem. Cadê, gente? Cadê as respostas? Coloquei tudo ali, ó. Aqui. O Lu acordou. Não. Aqui.
Gente, vocês receberam a minha pergunta? Vocês não querem responder ou realmente está demorando? O Lu tá fazendo a musiquinha de fundo aqui. Oi, pastora. A senhora viu as perguntas que eu fiz para o pessoal interagir comigo aqui um pouquinho? Eu perguntei sobre o que mais chamou a atenção de cada um que está participando aqui com a gente. O que mais chamou a atenção nessa parábola do fariseu e do publicano? É muito difícil... Olha o Luciano ali, ó. Com certeza, pastor, é muito difícil lidar com o farisaísmo, porque geralmente o fariseu não se reconhece como um fariseu. Tenta a ler. Muito provavelmente ele vai se achar, olha, mas tem tanto, meu Deus do céu. Você ainda vai sair debaixo de pedras. Mas tem que falar, meu irmão, o caminho não é esse. Olha aqui o que a palavra fala. A palavra fala que não é dessa maneira, que não é por esse caminho, que não é porque você faz doação, entendeu? Não é porque você faz isso, faz aquilo outro, que você vai ser salvo ou que você é melhor que o outro, que não faz não, meu amor. É graça, tá? Não tem nada que você faça que vai te fazer merecedor. Sabe uma coisa que eu aprendi? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia da Mãe para todas as mamães. Sabe uma coisa que eu aprendi? Nós nunca vamos conseguir impressionar Deus. Sabe, não caia nesse engano, nós não somos capazes de impressionar o Senhor. A pastora comenta, como sinaliza o caminho de arrependimento a alguém que se julga salvo? Meu Deus, isso é muito difícil. Como? Porque quando você vai sinalizar o caminho para alguém que se julga salvo, o que acontece normalmente é essa pessoa ter uma postura extremamente, né, uma reação extremamente violenta, porque não está postura igual a do fariseu de achar que eu faço, eu aconteço por isso, eu sou salvo. Ele não está muito aberto a ouvir. Ele não tem o coração ensinável, né? Lidar com a autossuficiência do ser humano dentro da igreja é sofrível. Em todos os ambientes o gato vai passar. Olha, eu não aguento isso. Em todos os ambientes é muito complicado. Eu não sei se isso é sinal dos tempos, pastora, mas o ser humano está cada vez mais difícil de lidar. Está muito complicado. É se achar melhor do que o outro. É claro que nós temos habilidades diferentes uns dos outros e não há problema nenhum em reconhecer isso, né? Saber que eu dizer assim, olha, a fulana ela é mais habilidosa nesse aspecto, a ciclana é menos habilidosa nisso. Isso não é um problema, tá bom? Porque nós não somos bons em tudo. Uma coisa é tratar e reconhecer a habilidade de um e de outro. É o gato. Uma coisa é reconhecer isso. Outra coisa é a pessoa realmente se achar ou simplesmente você dizer para ele, ó, eu vou movimentar você de departamento, de local, porque eu percebo que você se sai melhor aqui do que ali. A pessoa, tem gente que pira, porque ela acha que ela é boa em tudo.
A pastora comenta: já tive muitas conversas com pessoas que estavam num caminho completamente errado e a pessoa começa a falar assim, abro aspas: ah, pastor, eu já sei disso. Quantas e quantas vezes eu ouvi e ainda ouço isso. Triste. Né? Tem consciência de que tá errado e não apresenta ali nenhum sinal de que pretende mudar. E aí, gente, é só a pastora que vai responder? Nenhum de vocês nem vocês observou algum aspecto, tá com vergonha? Alguma coisa que tenha chamado a atenção nessa parábola, né? Entre o fariseu e o publicano? Vamos, fala comigo, por favor, para eu não me sentir abandonada. Tô enxergando mal, mas a Josi tá ali. Josi, eu bem te mandei uma mensagem, você me responda, né? Comentou, Carla? Ai, meu Deus, deixa eu tentar. Será que eu pego? Cadê a Carla? Sim, achei, Carla. Me perdoa, passou aqui batido. Desculpa, Carla. A Carla fala que não há diálogo. Geralmente não tem diálogo com pessoas assim, exatamente. Você não consegue encontrar um caminho, né, Carla? A pessoa realmente não está disposta a aprender. E quando a pessoa não tem um coração ensinável, é difícil. Geralmente o fariseu não tem. O coração ensinável não é característica unicamente do fariseu, não, tá? Outras pessoas também podem não ter o coração ensinável, mas o fariseu realmente não tem. Não tem porque ele acha que o caminho tá certo, é esse mesmo. Ele confia na própria justiça dele, e ele fazendo, ele vai ser declarado digno de entrar nos céus. Isso é confiar na própria justiça, achar que o que ele vai fazer vai ser capaz de abrir as portas do céu para ele. Mas nós vimos que esse ato de justiça, a justificação, a declaração, essa absolvição, né, esse perdão, essa justiça de Deus, ela é a única que pode realmente abrir as portas do céu para nós. Meus irmãos, então, isso, justiça para os outros, exatamente assim, né? É uma tremenda afeição ao conceito de justiça, mas para os outros. É como se a Bíblia valesse, mas para o outro. A Bíblia vale para aquele que é dependente da graça. Para ele, não. Para quem tem a postura, para o fariseu, né? Para esse que se auto-engrandece, para esse que é autossuficiente, para esse que acha que se basta, não. Meus irmãos, a nossa aula precisa acabar. Comentários chegam atrasados e aí eu não sei se chega atrasado, mas eles demoram um pouco. Mas a Carla contribui conosco aqui, ó. Mas vejo que hoje em dia é um discurso justiça para os outros e misericórdia para mim. Tem esse outro lado também. Até porque a pessoa não admite os próprios erros, não admite de jeito nenhum, não admite porque ela é centrada nela mesma, né? Ela é o centro de tudo e ela acaba adotando para ela a ideia de que ela não é, ela tá tão no ambiente cristão, no sentido de fazer e fazer e fazer, que ela não toma aquela postura de sentar para aprender. Nada a ver, Kelly, terminar a aula, eu não curti. Mas tem muitas aulas. Sobre essa série são 5. Pastora. É a pastora, gente? Eu confesso que para mim, como pastor, grandes desafios e dificuldades enfrentados no ministério pastoral. Tentar pastorear quem não quer ser pastoreado.
mas tem uma postura como tal exatamente. Deve ser muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Deve te dar uma agonia, porque a senhora tem a sua responsabilidade. Porque não quer ser pastoreado, mas tá ali no teu rebanho. E a senhora não pode. É aquela velha história. A senhora, na condição de pastora, não pode escolher a ovelha, mas a ovelha escolhe o pastor. Só que a ovelha não quer aprender, não quer ser exortado, não quer ser orientado pelo pastor. Mas a senhora também não tem como largar de mão, porque está no teu rebanho. Mas dá vontade de largar de mão. Mas é isso, largar de mão faz o quê? A responsabilidade de alguma forma é tua. É complicado. É muito difícil. Por isso que eu tenho muito respeito pelo ministério pastoral. Muito mesmo. É claro que eu já tive minhas posturas horríveis aí, mas nunca de fariseu, não. Acho que é mais de rebeldia mesmo. Mas, enfim, né? O importante é nós nos disciplinarmos para nós aprendermos, a gente tentar ficar parecido com o Senhor, né? A gente precisa pelo menos tentar refletir o Senhor em nós. E postura farisaica não combina com isso. A postura farisaica não é só no momento da oração, não, sabe? O farisaísmo é um estilo de vida. Entendeu? É um estilo de vida, que infelizmente vai levar pro inferno. Ah, você tá condenando? Não tô condenando, não. Acabei de ler uma parábola aqui para vocês, ó. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não outro, o fariseu, foi justificado foi para casa justificado diante de Deus. Foi para o céu. Não fui eu que falei, é a palavra. A pastora fica pensando, tô falando com as paredes? Nossa, a sensação é horrível. Pastores precisam de muita graça no seu sentido mais profundo para conseguir lidar com isso. Nossa, demais. Demais, isso aí, sem dúvida. É muito difícil. Às vezes eu fico pensando o que dá na cabeça da pessoa para ela querer ser pastora, né? Mas enfim. É chamado, né? E chamado a gente não recusa. Tem gente que recusa, né? Mas aí. Gente, então eu vou terminar a aula. Eu só vou pedir, por favor, Ivanete, Adai, Josi, seu Nelson, participem, comentem na aula. Nós vamos procurar outros recursos para a aula ser mais interativa. Mas escrevam, por favor, tá bom? Em nome de Jesus. A Josi. Agora vocês danaram de escrever. Quando você começa a enxergar a Cristo, você começa a desejar ser como Cristo, é verdade. Infelizmente, peraí. A questão de querer ser moldado e deixar o nosso eu. Quando você começa a enxergar a Cristo, você começa a desejar. Gente, eu tô usando óculos. Não... Quando você começa a enxergar. Ih, foi embora. Peraí. Quando você começa a enxergar a Cristo, você começa a desejar ser como Cristo. Infelizmente, a questão do eu depende de uma renúncia. Exatamente. E abrir mão. Abrir mão não é fácil, mas o que acontece, Josi? Pelo menos é algo que eu penso. O farisaísmo é um estilo de vida cristã. Eu penso que o cogita renunciar a qualquer coisa. Porque renunciar a qualquer coisa significa romper com a religiosidade. Tem gente que está acostumado a ser religioso, entendeu? Está acostumado. Mas vale a pena sempre ver vidas transformadas, libertas, frutíferas. Não tem preço, ou melhor, o preço já foi pago e nós vemos as recompensas. Amém. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Gente, eu vou concluir a aula,
porque já são 10h25, eu queria fazer uma aula curta, mas não deu, né? Porque caramba, falar de aprender de Jesus. Então eu vou aula. Amanhã nós temos um encontro às 8, né? Na roda dos esclarecedores. Eu não sei para quem eu envio minha pergunta, mas eu já tenho uma pergunta. E queria falar também que o cuidado continua. Essa semana eu e Joyce nos falamos várias vezes. A Adriana também passou mensagem para mim para saber como é que eu estava. E nós conversamos. Aí na aula que vem eu vou perguntar, tá bom? Como é que tá essa questão de um cuidar do outro? Quem tá ligando para quem tá recebendo mensagem, quem tá se cuidando e cuidando do outro nesse tempo aí de distanciamento. Então vamos orar, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Pai, de ter aprendido sobre a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender o que o Senhor quer de nós. Muito obrigada por mais uma vez apontar o caminho para nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, individualmente e como igreja, Pai, a trilhar o caminho. O Senhor tem mostrado o caminho, agora cabe a nós, Senhor, andar por ele. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor afaste de nós e afaste da igreja, Pai, toda postura farisaica, mas afaste no sentido de, Senhor, transformar. Não é para afastar a pessoa, é para afastar a postura, em nome de Jesus. Senhor, que nossa igreja possa crer, possa crescer, Senhor, com o coração quebrantado, reconhecendo cada dia que depende de Ti, que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti, Senhor, nenhuma pedra é movida, nenhuma folha cai, Pai do céu. Em nome de Jesus, nos ajuda a reconhecer que nós somos dependentes de Ti em todos os momentos. Este momento com nossos irmãos, muito obrigada pela oportunidade de nós aprendermos juntos, a oportunidade de viver o dia de hoje. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma bênção, Pai, especial sobre cada um no dia de hoje, não só os que estão aqui nessa aula, mas todos os membros de Jardim Luciana, Senhor, todos os teus filhos nessa terra, e que também, Pai, o Senhor possa, Pai, converter, trazer para si muitos que estão por aí perdidos e desgarrados, e sobre os quais nós dizemos, esse daí, para esse não tem jeito. Essa também é uma falha, isso também é uma característica, isso é uma frase de um fariseu. Tem jeito, sempre tem jeito, porque para o Senhor nada é impossível. O Senhor age até o último minuto. Em nome de Jesus eu te rendo graças, pedindo perdão por todos os pecados. Amém e amém. Seu Nelson, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver o Senhor aqui comigo, conosco. Se o Senhor puder, pega o começo da aula, porque eu expliquei aqui, a pastora ontem me ensinou algumas coisas, e aí eu expliquei alguns conceitos que vão ajudar a entender a aula como um pouquinho melhor, tá? Obrigada, pastora. Muito obrigada, tá? Um beijo. Eu vou encerrar a aula. Não vou esperar o ok não, porque geralmente o ok demora muito a chegar. Um beijo. Feliz Dia das Mães, mamães. Deus abençoe vocês. Nos vemos à noite. Tá bom? Paz.